Pablo Marçal, empresário goiano de 37 anos e ex-funcionário da Brasil Telecom, se tornou conhecido por vender cursos de desenvolvimento pessoal, produzir conteúdo nas redes sociais e ter se envolvido com a política nos últimos anos. Ele tem mais de 9 milhões de seguidores no Instagram, mais de 3 milhões de inscritos no YouTube e já recebeu mais de 200 mil votos na eleição de deputado federal de São Paulo. E tem se envolvido em diversas polêmicas recentemente. No vídeo de hoje, então, traremos 5 absurdos sobre Pablo Marçal. E aí galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Filos, esse aqui é o Planeta Novo. Se você não conhece o canal ainda, seja bem-vindo. Se você já conhece, é claro, seja bem-vindo novamente. Hoje estou aqui com o parceiro Digo Black. E aí, Digo? E aí, papi, como é que tudo certo? Tranquilo? Tudo certo, graças a Deus. Dia corrido hoje, né? A gente tá aqui a gravação o dia inteiro, já né? gravamos acho que uns 16 vídeos, hein? Sexta-feira hoje aqui, o Digo tá sem parar, a gente lá no roteiro, galera trabalhando bastante pra trazer conteúdo pra vocês. Então qual vai ser a meta de likes hoje? Meta de like hoje eu quero 6.850 likes. 6.850 likes, então a gente conta com vocês pra bater essa meta. Bom, na quinta posição, então, a gente vai falar sobre algo que ele já tentou, que foi ser presidente do Brasil, né? Até em 2022, bem recentemente, ele chegou a lançar ali sua pré-candidatura à presidência, então ele chegou a constar como realmente um pré-candidato oficial por um tempo. Ele lançou essa pré-candidatura pelo PROS, que é o Partido Republicano da Ordem Social, criado em 2010, e o Pablo, então, ele já estava fazendo ali os discursos de candidato, já contava, inclusive, com votos dos seus seguidores, ele já sabia que ia ter alguns votos, né? Que certamente não fariam ele ser eleito por conta dos números, que claro que o Lula e o Bolsonaro teriam, né, independente do Pablo Marçal, teriam números muito maiores, mas ele já contava ali com o início dessa candidatura à presidência, pelo menos, né, então ele constava ali normalmente como pré-candidato no TSE, né, que é o necessário, e tinha também já declarado os bens dele para a Justiça Eleitoral, primeiro um total de 16 milhões em bens, mas depois aumentou para 96 milhões. Só que acontece que em determinado momento ali, durante já essa campanha que ele vinha fazendo, a direção do partido decidiu revogar a candidatura dele, então no meio do caminho ele teve que mudar de rota, e a candidatura não foi homologada por conta de divergências internas no partido, que decidiu apoiar o Lula, que se tornou presidente, e que claro que não é alinhado, né, ideologicamente em algumas questões, com o que o Pablo Marçal defende, e indo contra o partido dele, então o Pablo decidiu apoiar a oposição, no caso de Jair Bolsonaro. E olha só, nesse mesmo ano, então em 2022, o Pablo se candidatou também a deputado federal por São Paulo. Ele basicamente mudou o registro da candidatura presidencial que ele tinha feito para de deputado federal, então conseguiu fazer essa mudança para continuar tentando algum cargo político, substituindo uma candidata do partido que tinha renunciado, que é a Edinalva Almeida. O Pablo então teve 243 mil votos para ser deputado de São Paulo e chegou a ser eleito, só que depois de uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do TSE, a candidatura dele foi impugnada. A justificativa veio depois de outros partidos contestarem o registro do Pablo, alegando que ele havia se registrado após o prazo estabelecido pela lei. Bom, na quarta posição a gente vai trazer uma das maiores polêmicas que ele já teve, né, que foi aquela expedição que ele fez, fazendo ali os seguidores que ele tem subirem um morro bem perigoso em condições adversas. Foi em janeiro de 2022, então, que o Pablo levou 32 pessoas em uma escalada ao Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo. Essa escalada, então, ela aconteceu em condições bem adversas, com tempestades, sem os equipamentos adequados, então, e por conta da chuva que estava caindo na hora de toda essa situação, os bombeiros tiveram que fazer toda uma operação de resgate, uma operação bem grande, inclusive, que durou 9 horas, então ele exigiu muito dos bombeiros enquanto estava fazendo algo que não é nada recomendado, porque foi algo perigoso, colocou as outras pessoas em risco, e ele também, né, que estava junto, e exigiu ali que as autoridades atendessem ele, né? Pô, eu nem lembrava disso, sabia, mano? Tipo, eu lembrava dessa situação, mas eu não lembrava que foi ele que fez isso aí, tá ligado? Pô, mano. É, porque isso deu bastante... foi bem falado na época, mas ele se tornou mais famoso depois ainda, né? Ainda mais famoso. Então ele foi o responsável por essa escalada e, em sua defesa, né, o Pablo alegou que os bombeiros foram acionados por precaução e não que precisaram fazer toda uma operação dessa, mas isso foi contestado por profissionais dos próprios bombeiros. Bom, e como a gente falou, então esse caso foi bem comentado, chegou até a passar uma reportagem no Fantástico tratando do que ele fez, e o Fantástico, inclusive, levou profissionais ao Pico dos Marins para mostrar ali as dificuldades de fazer essa escalada e como realmente já era algo difícil, mesmo se as condições meteorológicas fossem boas e ainda mais em condições adversas, né, para ver o risco que essas pessoas passaram. E por conta desse caso, inclusive, o Pablo foi proibido de organizar qualquer atividade externa desse tipo, principalmente na natureza, sem a autorização prévia da Polícia Militar. E mais do que isso, para ver como esse caso realmente foi bem grande, um inquérito foi aberto pela Polícia Civil por tentativa de homicídio, só que no parecer do delegado responsável pelo caso, o Pablo não foi apontado como culpado pelo ocorrido e não foi indiciado, mas claro que isso virou meio que uma mancha ali, porque ele realmente fez algo, colocou pessoas em risco, né? Pô, mas eu acho que ele deu muita sorte, mano.
de não ter acontecido algo Sim. de verdade, né? Porque, tipo assim, ó, imagina se tem uma pessoa que fica desesperada, sai correndo, cai lá de cima. Porque Ou não passa mal. É porque era muitas pessoas pra ele controlar, sendo que ele não tinha esse... Ele não é poder, né? Ele não tem essa habilidade de controlar. Esse conhecimento. E né? esse conhecimento, Não tá é um ligado? profissional. Sim. E também não tinha os equipamentos adequados, né? Tá ligado? Então, tipo, qualquer pessoa que saísse correndo ou se dispersasse ali do grupo, tá ligado? Poderia cair no colo dele. Perdeu o controle da situação. Né? Bom, agora a gente vai falar sobre a Stake. A Stake é a nossa patrocinadora. Se você ainda não conhece, é um local perfeito para quem curte esporte. Você curte futebol? Você pode acompanhar os jogos lá na Stake. Você pode acompanhar jogos que são do Brasileirão, da Libertadores, da Premier League. E você pode acompanhar também NBA. Inclusive na NBA, a Stake tem as melhores odds do mundo. É uma parceria que tem lá com a NBA e por isso ninguém vai te pagar tão bem quanto a Stake. Tudo isso, se tu quiser assistir, não precisa nem apostar. É só abrir uma conta, colocar lá o cupom Planeta Novo, cria lá uma conta, não precisa apostar, vai dar pra assistir. Já dá pra ver os jogos da Libertadores, dá pra ver o Brasileirão, como a gente falou, Premier League, NBA, Fórmula 1, e vai poder ver tudo ali em 4K, tudo certinho, certo? Então, a Stake tem grandes parcerias, tem com o Drake, por exemplo, e se você quiser aproveitar essas parcerias para ter promoções, vai lá, cria sua continha, e é isso aí. Na terceira posição a gente vai trazer mais uma polêmica, que na verdade se tornou mais um meme, né? Esse vídeo foi muito visto na internet, que foi do Pablo Marçal ele contando, ele tava em um daqueles das palestras que ele dá, né? E ele tava contando para as pessoas de um caso em que ele acalmou um piloto de um helicóptero quando ele percebeu que o helicóptero tava dando problema. Se tiver a experiência da turbina do helicóptero falhar com você dentro, você vai ver. Eu já tive. E fiquei mais normal que o piloto. E eu que detectei a pane antes dele, por causa do sensor. Eu vi, olhei pro sensor, eu toquei nele devagarinho assim, falei baixinho, tirei o rádio da traseira pra ninguém que tava atrás, que era só a minha família inteira. Meus 4 filhos e a minha esposa. Eu peguei, apertei, tirei e falei, você sabe que o motor tá parando, né? Com essa calma aqui. Aí ele, Segundo o Pablo, ele percebeu o aviso de uma pane no helicóptero enquanto estava no banco do copiloto, antes do próprio piloto. Então ele percebeu ali antes do piloto que estava dando algum problema, percebeu pelo sensor, segundo o que ele falou, e disse ali que teve muita calma para passar essa informação pro piloto e para também tranquilizar a família dele que estava ali no helicóptero no momento, era só a família dele e o piloto que estava por ali. Então ele teria chegado ali perto do piloto, chamado ele com calma, falado, você sabe que o motor tá parando, né, mas não se desespere, eu tô aqui, fica tranquilo. Ele disse, inclusive, que falou frases como, estamos quase na reta final do aeroporto, calma, vamos descer, você foi treinado pra isso, faz o seu melhor, relaxa, qualquer coisa eu tô aqui. Então ele meio que fala ali que ele ajudou ele passou a informação preocupante, mas já acalmou o piloto na hora. Pô, eu acho que acalmar o piloto é a melhor coisa a se fazer nessa hora, né, mano? Mas só que o piloto é piloto, né, mano? Tipo assim... Tipo assim, tu e um piloto. Tu não é piloto. Tu vai Eu querer chego lá acalmar no o piloto e piloto- vai falar assim, ó, calma, piloto. Fica tranquilo. O motor tá parando, eu sei que isso aí deve ser normal. Calma lá, tenha calma, mas ó, eu tô contigo. Qualquer coisa eu tô aqui. Só tu fala pra mim que eu faço. Se precisar, conta comigo aqui, que eu sou um especialista em helicóptero. E, inclusive, depois desse vídeo, o Lito Souza, né, que é do canal Aviões e Músicas, que é bem conhecido também, faz um conteúdo bem legal. Ele fez ali um TikTok comentando por cima do vídeo do Pablo, que também viralizou. Ele, então, fez ali deu umas risadas ali em cima do que o Pablo falou e tal, né? Questionou algumas coisas que ele falou. Só que o Pablo não gostou dos memes que a galera tava fazendo, das piadas, e respondeu com um Reels no Instagram dizendo que ele é piloto e sabe do assunto, dizendo pro Lito o seguinte: diferente de você, que não sabe fazer nada. Pô, mas aí o Pablo Marçal também... Foi pra cima, né? Não, tá maluco. O bicho que é mó contador de história aí, que é... Aí o outro não pode contar a história por E cima o cara dele. conta história verídica, né? O Lito aí conta história verídica. Ele explica tudo, fala, tem os fatos, tem tudo. E o Pablo Marçal, o que tem aí? Só a voz dele. Ele chamou o piloto pra falar? Não, tava, verdade. O Pablo Marçal é pica. Tinha que ter um vídeo desse momento, Né? né? Dele chegando lá no piloto. Na segunda posição, a gente vai trazer um tema mais delicado aqui, que envolve um furto a banco. Vamos entender esse caso. Bom, o Pablo já foi condenado por participar de uma quadrilha que desviou o dinheiro de bancos. Essa condenação ocorreu em 2010 e a atuação na quadrilha teria ocorrido em 2005. Segundo o Ministério Público, o Pablo era ligado diretamente a 2 homens acusados de chefiar essa quadrilha. Ele não fazia aquela parte de desviar o dinheiro em si, né? Mas, segundo a investigação, ele captava e-mails que então seriam infectados com programas invasores, então aqueles programas conhecidos como Cavalo de Troia, né? E passava para o pastor Danilo de Oliveira, que era um dos líderes da quadrilha. Além disso, ele consertava os computadores que eram usados pela quadrilha e na época ele tinha 18 anos e morava em Goiânia. Esse caso ele foi bem grande na época, inclusive o grupo chegou a ser descrito como a maior quadrilha de piratas da internet brasileira, então se tornou algo realmente
relevante, né? E segundo a investigação, eles causaram prejuízos relevantes, como eles tratam, à Caixa Econômica, ao Banco do Brasil e outros bancos também. E essa quadrilha, então, operava de diversas formas, né? Não tinha uma forma só que eles agiam, eles criavam sites falsos de bancos, algo que a gente conhece muito bem também, que existe até hoje. Mensagens falsas também, como essas que anunciam ali supostas dívidas, né? Às vezes as pessoas mandam mensagem, você tem uma dívida com o Serasa, tem uma dívida com alguma empresa, a pessoa vai atrás, acaba levando um golpe, né? E também os programas invasores, né? Que são esses chamados cavalos de Troia. Os investigadores disseram o seguinte: existia uma estrutura amplamente organizada, contando com o envolvimento de diversas pessoas, que exerciam funções determinadas, pois uns eram responsáveis pela criação e pelo aperfeiçoamento do programa de computador utilizado nas fraudes, outros contatavam pessoas que pudessem ceder suas contas bancárias para as transferências, além daqueles que faziam os saques. Então o Pablo foi condenado em 2010, como a gente falou, pela prática do crime de furto qualificado a 2 anos e 6 meses de reclusão, só que essa pena ele não cumpriu, essa pena ela foi extinta por prescrição retroativa, tem a ver também por conta da idade dele, então como ele foi condenado em 2010, só o caso aconteceu em 2005, a pena já tinha prescrito por conta da idade que ele tinha, que é diferente ali, né, muda conforme a idade. E em uma live falando sobre esse caso, o Pablo disse o seguinte: eu não tinha emprego com 18 anos de idade, consertava computadores e me envolvi com um cara da igreja. Eu consertava os computadores e eles ficavam rodando. Acordei um dia e tinha alguém me levando de forma coercitiva. Então ele diz ali que ele não sabia, né, que estava participando de uma atividade dessas, mas o caso de fato aconteceu e até muitas pessoas já chegaram a comentar que isso não seria confirmado e tal, mas essa condenação ela existiu, só que depois, né, foi prescrito, então essa pena ele não teve que cumprir, então passou, né, mas a condenação existiu em 2010. E na primeira posição, então, para fechar o vídeo de hoje, eu vou falar aqui de mais um tema bem polêmico que envolve ali as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul recentemente, fizeram ali muitas vítimas, né, infelizmente. O Pablo também acabou se envolvendo em uma controvérsia no meio disso. Bom, durante as primeiras semanas ali das enchentes, né, ele publicou vídeos afirmando que as Forças Armadas estavam sem fazer nada ali no Rio Grande do Sul e que um empresário enviou mais aeronaves que a Força Aérea Brasileira ao estado. Ele também fez algumas publicações afirmando que a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro estava barrando caminhões de doação, então impedindo a distribuição de comida e de marmitas, o que depois foi comprovado que não procedia, e por conta disso, inclusive, a Advocacia Geral da União apresentou uma ação judicial para ter o direito de resposta diante das publicações do Pablo. O que eles pediram é que a Justiça determine que o Pablo publique em seus perfis uma resposta da União com informações sobre a atuação dos militares no Rio Grande do Sul e também destacaram algumas informações. A Advocacia Geral da União, então, afirmou que as Forças Armadas trabalhavam desde o dia 1º de maio no resgate das pessoas, em atendimentos, transportes de equipes, de materiais e arrecadação e também na entrega ali de donativos para a região. E lembrando, claro, que muitas pessoas em todo o estado do Rio Grande do Sul ainda estão sofrendo com as consequências das chuvas e vale a gente sempre continuar doando, continuar apoiando da forma que for possível, né, para cada um. Então pesquise também os sites confiáveis, né, porque a gente sabe que infelizmente existe muito golpe, existe muita coisa errada ainda mesmo no meio de uma situação tão triste, mas continue doando, continue apoiando as pessoas lá do Rio Grande do Sul. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aqui da forma que a gente abordou. Se você gostou, é claro, deixe seu comentário aqui, deixe seu like, se inscreve no canal também. Se não é inscrito ainda, compartilha com quem possa se interessar. Tamo junto, até a próxima.